Olá a todas e todos, com muita alegria estamos de volta para trabalhar a segunda parte daquele tema sobre introdução à geografia e espero que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento. É um momento que a gente vai procurar não falar tanto em relação às bases mais fundamentais da geografia, e sim de aplicações, né, de alguns conceitos da ciência geográfica à natureza e à sociedade. Então, nós começamos com algumas imagens, né? Com exceção do mapa mais antigo, né, que a gente tem uma representação aí antiga, a gente tem algumas imagens interessantes de situações do dia a dia da sociedade ou até mesmo, né, de instituições que fazem uso, né, do conhecimento geográfico de uma forma muito ampla. Então, vou tentar objetivamente falar um pouco dessas imagens. Se você pensar que um mapa antigo se aplicava à representação do espaço, né, à delimitação do espaço, uma forma de representá-lo e com os instrumentos técnicos que se tinha naquele momento. Então, se fazia os primeiros esboços de mapas, de cartas, a fim de localizar os territórios, de delimitar os territórios e, evidentemente, de ter uma representação dos lugares. Nós temos aí também, seguindo o sentido horário, uma imagem, né, do Diário de Pernambuco, do site, que mostra um trecho de uma avenida muito conhecida no centro da cidade do Recife, que é a Avenida Conda Boa Vista. E o que a gente observa, né, aí são calçadas tomadas, né, por pessoas, por comerciantes, utilizando o espaço público para a realização de atividade econômica, né? Então, uma apropriação do espaço geográfico, né, aliás, e se apropria desse espaço para poder estabelecer relações de produção. Ainda no sentido horário, um ônibus aí, 202 da Várzea, também na cidade do Recife, na qual é muito curioso esse exemplo de conhecimento geográfico aplicado, né, às linhas de ônibus, porque, de certa maneira, nós temos aí a figura do itinerário, né? Todas as linhas de ônibus, elas têm um componente importantíssimo, que é o que nós chamamos de itinerário. E o itinerário é como se fosse uma espécie de apropriação daquele caminho, né, daquele roteiro que a empresa que tem a concessão pública para poder fazer o transporte público, fazer embarque e desembarque de passageiros, cobrando isso do deslocamento da sociedade. E essa tríade que eu coloquei, um palm top, uma espécie de computador de mão do IBGE, uma propaganda do Uber, né, que é um aplicativo, e das redes sociais, que de certa maneira trabalham na perspectiva dos lugares, né? Ou seja, cada um que está na rede social está em algum lugar, né? E esse é outro exemplo muito atual, importante, que é um mapa na verdade, um site do governo do estado de Pernambuco, na qual simplesmente ele mapeia os casos de Covid-19 na cidade. Na verdade, isso tem para o estado inteiro. Mas aí você pode ver ele já referenciado, onde é que estão os casos, né? Que situação estão. Então, você hoje tem essa informação muito precisa, mas uma espécie de você ter a informação e dizer onde é que ela está, né? O caráter da localização da extensão. Enfim, né? Eu sou Michel Barbosa e a gente segue essa segunda parte
trabalhando as aplicações dos conhecimentos geográficos à investigação da natureza da sociedade. Então, a gente viu no primeiro momento como é que o conhecimento geográfico ele foi forjado, né, no sentido positivo, para que a gente tivesse hoje uma ciência extremamente interessante do ponto de vista das suas aplicações, do seu impacto social e ambiental, mas a gente não pode avançar sem falar um pouco dessas 5 categorias importantes dentro da geografia. A primeira, o espaço geográfico, que eu tomo por empréstimo a ideia do professor Roberto Lobato Correia no livro Geografia, Conceitos e Temas, que é uma espécie de livro de maior referência quando se trabalha essas categorias, né, dentro da geografia, em especial aqui no Brasil. Então, nós dizemos que a geografia ela é uma ciência e você ela tem um objeto. E esse objeto dessa ciência geográfica, ele é o espaço geográfico. E o professor Roberto Lobato Correia, nesse livro, ele chama a atenção no capítulo para não concluir e faz uma espécie de verso para poder dizer o seguinte: olha, eis o espaço geográfico é a morada do homem. Ele é absoluto, relativo, concebido como planície isotrópica, representado através de matizes e gráficos, descrito através de diversas metáforas, reflexos e condição social, experimentado de diversos modos, rico em simbolismo e campos de luta, ou seja, o espaço geográfico ele é extremamente multidimensional. Então, o que nos chama a atenção é que esse espaço geográfico ele é um espaço extremamente plural na perspectiva da sua concepção. Ele é o palco das relações entre a sociedade e a natureza, mas primordialmente é onde o homem, né, transforma a natureza, é onde ele reproduz e produz as suas relações de produção. E, enfim, é um conceito muito rico para a nossa ciência. A paisagem, né, é claro que ela tem a acepção do comum, né, do senso comum, quando a gente fala em paisagem, a gente geralmente se refere ao belo ou a uma paisagem que nos traz sensações, né, nos traz sensações de atração e de repulsão, mas eu tomei como empréstimo a ideia do professor Milton Santos no livro A Natureza do Espaço, que ele vai dizer assim, em um trecho falando sobre paisagem, que a paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, ela vai exprimir as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. Então, quando nós falamos de uma paisagem, nós estamos nos referindo às heranças, às memórias, né? Como aquilo se constituiu, se concebeu, e, evidentemente, não apenas enquanto recorte do espaço, mas como um conceito que vai nos trazer as heranças de como as relações entre o homem e a natureza elas se concebiam. O território, que é outra categoria fundamental, e se vocês observaram bem nas imagens iniciais desse vídeo, eu falei muito de apropriação, né, de relação de poder, enfim. Mas o território é uma categoria chave, fundamental, quando a gente estuda, em especial, a sociedade, as empresas, os estados, o governo. É porque, tomando como referência o artigo do professor Marcelo Lopes de Souza no mesmo livro de Geografia, Conceitos e Temas, ele vai dizer, olha, é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Então, do ponto de vista da aplicação do conceito de território, tem um componente fundamental que é o poder. É o poder político, o poder econômico, o poder social, mas
tanto o exercício do poder quanto a legitimação do poder, né? Esse poder que é exercido, ele de certa forma é legitimado. E o lugar, né, que ainda na natureza do espaço, professor Milton Santos, é o lugar que atribui às técnicas o princípio da realidade histórica, relativizando seu uso e interagindo-as no conjunto de vida, retirando-as de sua abstração empírica, eles atribuem efetividade histórica, né? Ou seja, o lugar ele é o espaço da técnica, né, e do real, onde as coisas acontecem, onde as relações elas se estabelecem e como a gente interage, né, no conjunto de vidas que ali estão expostas. Então, posto isso, né, a gente parte para o último conceito que é fundamental, que é o conceito de região. Então, o conceito de região, eu tomei da professora Sandra Lencioni, né, a ideia, tem um livro dela chamado Região e Geografia, que diz o seguinte: o conceito de região está vinculado à ideia de parte de um todo, né? E é interessante para a gente ter essa ideia, porque quando nós falamos de região, de fato nós estamos fazendo dois movimentos. O primeiro de agrupamento, mas ao mesmo tempo de, né, curiosamente, separação ou de destaque. Então, se você observar, por exemplo, esse mapa do Brasil que está posto, você vai ver que eu estou destacando aí uma região, uma grande região política administrativa brasileira, chamada a região Nordeste. Então, eu estou agrupando estados, unidades federativas, né, da federação, e, ao mesmo tempo, eu estou destacando o ponto de vista dizendo que isso aí é parte de um todo. Veja, e como esses conceitos, eles de certa forma, eles interagem frente à sociedade e à natureza. Eu gosto muito do professor Milton Santos, que ele trabalha com as chamadas sucessões geográficas, né? Ele fala que existe o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional, que foram, na verdade, circunstâncias em que a história produziu as suas relações, né, de interação com a natureza. No princípio natural, né, ou seja, em que os recursos eram, né, coletados de forma mais direta. Depois, uma ampliação da técnica, já ali, em especial com a Revolução Industrial. Estou trazendo marcos pontuais simbólicos, né, de forma mais objetiva. E o meu técnico científico informacional, quando você tem um casamento entre ciência e técnica de forma mais efetiva, em especial a partir, né, dos últimos séculos, do último século em especial. E ele vai dizer assim: a técnica e a ciência presentearam o homem com a capacidade de acompanhar o movimento da natureza, graças ao progresso da teledatação e de outras técnicas de apreensão dos fenômenos que ocorrem na superfície da Terra. Então, como é que esse conhecimento geográfico, ele, de certa forma, ele se aplica à investigação da sociedade e natureza, né? É quando a gente começa a utilizar do conhecimento da geografia para poder ter uma dimensão de como os fenômenos eles podem acontecer, eles acontecem e como as relações de produção também são facilitadas. Vamos tomar por exemplo, hoje a tecnologia para se poder prever com um certo tempo, né? É importante, inclusive, a ocorrência de fenômenos físicos naturais, como, por exemplo, um furacão, certo? Então, hoje nós temos tecnologia para mensurar em quanto tempo, aproximadamente, qual vai ser a dimensão, e a sociedade se preparar para isso. Essa é uma possibilidade de conhecimento do fenômeno da Terra. Utilizo aí, né, evidentemente, sistemas de localização, de imagem, de satélite, entre outros, equipamentos de alta tecnologia. E, no entanto, eu tenho, né, os aplicativos que utilizamos hoje em telefones inteligentes, os smartphones, aplicativos tais como, sem querer fazer propaganda, mas aplicativo como o Uber, que eu coloquei lá no início,
que na qual você utiliza o sistema de georreferenciamento, ou seja, de localização, para poder possibilitar o transporte de pessoas, né? Então, você vê, por um lado, o conhecimento sobre a Terra e a repercussão na sociedade. Por outro lado, quer dizer, uma empresa que se utiliza, né, de sistemas de coordenadas, de imagens satélites, enfim, de formas de, né, de georreferenciar onde que as pessoas, os passageiros estão e onde estão os seus veículos, né, vinculados a essa empresa. Bem, aí nós temos uma imagem, né, satélite, uma imagem da capital federal, né, do Distrito Federal, mostrando, né, mais ou menos que essas imagens, né, elas são capturadas com alta tecnologia e, de certa maneira, elas podem representar tanto a parte em que o homem construiu, né, interviu de forma mais intensa, como também os recursos naturais. E, né, e sobre recurso, né, vejam, sobre todo o nosso curso, é importante frisar que nós vamos trabalhar sempre com essa palavra recurso, porque o recurso é aquilo que está disponível, né, para que a sociedade, de certa maneira, ela possa, né, produzir e se reproduzir. E aí nós temos um caminho abordado pelo professor Milton Santos sobre o recurso quanto o conhecimento enquanto recurso, né? Então veja, se nós aplicamos o conhecimento geográfico à investigação da natureza e da sociedade, esse conhecimento ele passa a ser um recurso fundamental, um recurso importante. Então nós temos os espaços que vão ter acesso a esse recurso, a esse conhecimento, e os outros espaços que vão, né, ser dependentes desses conhecimentos já, né, de terceiros, vamos dizer assim, né? Ou seja, não tem conhecimento. Então, fazendo três etapas. O primeiro, diferencia-se as áreas servidas pelos meios de conhecimento e áreas desprovidas de conhecimento. Então, você tem as áreas que têm o conhecimento, tem a tecnologia, tem a possibilidade de aplicar isso à investigação da sociedade e da natureza, e por outro lado, aqueles espaços que ainda não possuem de forma tão ampla esses conhecimentos. Então, quanto maior ou menor a capacidade de usar as informações, em especial as empresas, né? Então, elas, de certa maneira, elas fazem uma espécie de gestão, né, desses conhecimentos. Então vamos supor, se hoje eu preciso de uma imagem de satélite da cidade do Recife ou da cidade de Garanhuns, né, eu vou buscar ou nos meios que estão disponíveis gratuitamente, ou disponível na internet, mas vamos supor que eu preciso de uma imagem específica, né, de uma área, certamente que não está disponível, eu vou ter que adquirir, comprar. Então, esse debate é importante, que esse conhecimento geográfico, ele no modo de produção capitalista que nós temos hoje, de certa forma, ele é utilizado a partir, apropriado, evidentemente, né, por agentes que vão deter essa informação e vão utilizá-la, em especial, comercializando. E, por fim, quem possui os recursos compete com vantagem com quem não possui, né? Evidentemente. Então, vamos lembrar dos aplicativos já que a gente está falando, dos aplicativos de transporte, né, individual, no caso de Uber, entre outros. Ora, quando eles chegaram, eles, né, tinham uma certa vantagem para quem, né, já estava conectado, usando a internet, em detrimento, por exemplo, aos taxistas que não tinham um sistema parecido com esse, né? Ou se tinham, não era um pouco precário, tiveram que se aperfeiçoar. Então, há um conhecimento de forma aplicada. E aí, essa imagem, ela, particularmente para mim, ela é muito marcante, né? Eu até citei essa cidade, que é a cidade de Palmares, no município de Palmares, na Mata Sul pernambucana,
durante as enchentes, né, em 2010, 2011. E aí, quando a gente olha uma imagem dessa, né, a gente se pergunta, né, como é que esse conhecimento geográfico ele pode ser útil, né, mediante um cenário desse. Então, a gente pode, né, fazer algumas aplicações. Por exemplo, a primeira é de caracterizar esse espaço geográfico. Né? Nós temos aí um espaço urbano, né, pelo menos desse recorte aí, um espaço urbano, urbanizado, às margens de um rio, né, importante da Mata Sul, que é o Rio Una, que corta a cidade. E a partir daí você teve a apropriação de áreas em que essas áreas estão mais suscetíveis à elevação do nível da água desse rio e, consequentemente, num período, né, específico, através de uma chuva muito mais severa, ou seja, essas águas adentraram ao espaço urbano da cidade. Aí só para a gente contextualizar. Então, é importante saber, né, caracterizar esse espaço geográfico, identificar quem ocupa esses espaços ou quem voltou para esses espaços, mesmo ele depois sendo um espaço extremamente vulnerável, né? Você tem, por exemplo, a construção de uma barragem para conter essas enchentes, então você tem aí um sistema de engenharia todo pensado para isso e uma transformação na vida, evidentemente, das pessoas após uma catástrofe dessa. Né? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Né? Nós procuramos, nesse momento, apresentar um pouco os principais conceitos, né, vinculados à geografia e algumas aplicações de conhecimentos geográficos que têm repercussão direta na sociedade e na natureza. Então, as tecnologias que hoje estão disponíveis para poder tornar a sociedade, né, de certa forma, mais produtiva nas suas relações, bem como de conhecer melhor os fenômenos naturais e essa natureza que nós, né, denominamos do ponto de vista hidrológico, geomorfológico, entre outros. Aqui estão algumas referências importantes, né? O trabalho da professora Sandra Lecioni com a referência na geografia, o trabalho da Iná Elias de Castro, Paulo César da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, que organizam esse livro chamado Geografia, Conceitos e Temas, e que eu já, né, consigo recomendando o trabalho do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço. Né? Se gostaram, né, aproveitem aí, curtam o vídeo, né, compartilhem e qualquer questionamento, né, comentem ou até mesmo pode entrar em contato por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço para todos.